que principalmente os religiosos, infelizmente nós julgamos muito, demais, demais mesmo, e até querendo ser justos, querendo defender a palavra do Senhor, muitas das vezes nós usamos a palavra para poder condenar. Nesse texto aqui, nós temos uma condenação muito grande. Aí eu já falo agora com a nossa comunidade, né, a comunidade LGBT. Nesse texto fala que tem certas categorias que não merecem, ou que não herdarão o reino dos céus. O texto bíblico fala de abomináveis. E muitos usam as escrituras para lançar sobre a comunidade LGBT esse texto como condenação a essas pessoas. Por que que eu falo que nós, como cristãos, nós julgamos muito? Primeiro, eu acredito que seja de boa fé. Nós queremos conduzir as pessoas ao caminho da salvação, a orientar, mostrar o que é certo, e às vezes nós, em enfatizar a verdade que nós acreditamos, às vezes nós estamos condenando. E quantas vezes na história da igreja, a igreja condenou pessoas ao inferno, e hoje nós aprendemos que aquelas condenações não passavam de doutrinas humanas. Quantas pessoas já foram disciplinadas por usar calça, por assistir televisão? Naquela época antiga, era como se fosse um pecado mortal. A pessoa era excluída, era tirada a comunhão dessa pessoa, era como se ela estivesse seguindo para o inferno, se ela estivesse fazendo essas coisas. E hoje nós olhamos para isso como absurdos. E sabe por que que nós fazemos isso? Primeiro, porque não temos misericórdia. E segundo, porque nós não sabemos interpretar a Bíblia. Nesse texto, quando fala de tímidos, agora eu quero que vocês pensem aí. Um tímido não vai herdar o reino dos céus? Será que, em outras versões, quando vai se tratar dos textos, como 1 Coríntios, que fala sobre aquelas duas palavras, né, malakoi e asenokoitai, que traduzidos para o português são os efeminados, são aqueles que se deitam na cama com homens. Quantos textos nós temos na Bíblia, e esses dois textos, que fala tanto da comunidade LGBT, como esse texto que fala sobre os tímidos, se nós olharmos eles simplesmente na letra, nós vamos condenar certas classes. Desde quando a timidez leva a pessoa para o inferno? Nós temos que interpretar a Bíblia não somente no seu texto literal. Nós temos que entender o significado das palavras. Quando Jesus Cristo fala, se o teu olho pecar contra ti, arranca ele e joga fora. Se o teu braço, a tua mão pecar contra ti, arranca ela e joga fora. É melhor ter um membro arrancado do que o corpo todo ser lançado no inferno. Será que Jesus Cristo estava dizendo que eu tenho que me dilacerar toda vez que um membro meu me fizer pecar? Será que toda vez que eu com os meus olhos olhar alguma coisa que não é santa, será que isso é motivo de eu arrancar o meu olho e jogar ele fora? Será que eu estou transformando o texto bíblico, literal, e mudando totalmente o sentido que Jesus quis dar a ele? É isso que nós fazemos. Nós não sabemos interpretar o texto bíblico e às vezes nós pegamos o texto para condenar as pessoas e ainda dizemos, está escrito. A maioria dos cristãos, por não saberem interpretar o texto bíblico e saber o que ele significa, acabam condenando pessoas e acabam sendo instrumentos de Satanás, que usa a própria palavra, assim como Satanás usou a palavra com Jesus lá no deserto, na tentação. Então nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós pegamos um texto bíblico e acusamos as pessoas, tentando dizer que aquilo é a verdade. Porque se nós não interpretarmos bem o texto bíblico, nós estaremos condenando e estaremos sendo instrumentos de Satanás. E em vez de estar curando, nós vamos estar matando vidas. Quando o texto em Apocalipse 21, verso 8, fala de tímidos, nós temos que entender qual tímido é. Não é toda classe de tímido que não vai herdar o reino de Deus. Se fosse isso, eu próprio estava condenado. Eu me considero uma pessoa extremamente tímida. Será que isso significa que eu não vou herdar o reino de Deus? Ou será que eu não estou interpretando o texto bíblico e estou tentando colocar uma timidez que a Bíblia não está condenando? É a mesma coisa com a classe LGBT. Todos os textos que usam contra nós, como abomináveis, como desprezíveis diante de Deus, como práticas horrendas diante de Deus, é tudo texto mal interpretado. Mas pessoas, mais cristãos, querendo defender a verdade, não conhecendo a verdade, usam a palavra de Deus como instrumento de Satanás para condenar pessoas. Eu não quero me embasar, destrinchar o significado dessa palavra tímidos, mas eu só quero dizer que não é qualquer tímido que não vai herdar o reino de Deus. Tem que saber o que o autor bíblico estava falando, o que aquela palavra no original estava falando. Quando fala fala de efeminados, a mesma coisa. Quando traduzem o texto hebraico errado e o texto grego errado para falar que é homossexual passivo e homossexual ativo, é a mesma coisa, são textos mal interpretados. E quando chega aqui na palavra homicidas, mas não é toda classe de pessoa que decide dar cabo da sua própria vida, que tem uma sentença decretada para ela de fogo eterno. A igreja precisa ter um olhar de misericórdia, principalmente quando ler um texto bíblico, e não ler apenas na literalidade,
mas buscar estudar e interpretar os significados, porque o nosso entendimento, nós como porta-vozes da palavra viva que liberta, nós podemos usar a palavra de modo errado. E sendo sinceros, né? E ainda dizendo, não, eu estou querendo apontar a verdade. Então, meus irmãos, eu quero que nós possamos refletir mais naquilo que nós dizemos que é pecado, porque às vezes aquilo que nós achamos que é pecado talvez não seja. E nós estamos sendo instrumentos de Satanás nesta vida. Argumentos contra o suicídio. Vamos entrar nesse tema. O valor da vida, ela é extraordinário, porque foi Deus quem nos concedeu. Deus nos deu a oportunidade de viver e desfrutar da vida na sua plenitude, de criar conexões e sentir sentimentos profundos de beleza, de amor, de completudes. Então esse é o primeiro argumento para uma pessoa não se suicidar. É que a vida, ela é para ser desfrutada. E que todo momento de angústia e toda tempestade, ela é passageira. Um dia vai passar. O segundo ponto de argumentos contra o suicídio é o impacto devastador na vida dos outros, pois o suicídio ele causa uma dor profunda